bota na programação aí, meu. E agora, Fala Fauri, com André Fauri. Muito boa tarde, meus jovenzinhos dos games. Aqui é o seu Faurito, diretamente das nababescas instalações da Rádio Geek para falar meia horinha sobre negócios em jogos, no seu, no meu, no nosso Fala Fauri de hoje. Lembrando que você sempre pode falar com a gente nas nossas redes sociais, no Insta, no Face, no Twitter, @RádioGeekBR, pela hashtag Geek ao Vivo, ou pelo nosso glorioso WhatsApp 011, aqui em São Paulo, 97313-6617, 97313-6617. Muito bem, muito ótimo. E o assunto da semana é um só. O assunto é polêmico, o assunto é treta, senhoras e senhores. O assunto exatamente o Gabriel Pazotto jogando todas as possíveis todos os possíveis sons de alerta. Polícia 24 horas no Fala Fauri. Vamos falar de política. Não tem como ser pior do que isso, senhoras e senhores. A gente vai ter que falar sobre política, porque ultimamente a política está, vamos dizer, se infiltrando. Ela está colocando as asinhas de fora e ela está olhando para o nosso glorioso mercado de jogos. E como aqui no Fala Fauri a gente fala de mercado, não tem como a gente se silenciar diante do que está acontecendo e tentar esclarecer pelo menos um pouco. E lembrando que o Fala Fauri é um programa opinativo. Das bobagens que eu falo aqui não necessariamente refletem a opinião da Rádio Geek, mas é a Rádio Geek que vai ser processada por isso, então eu não me importo. Brincadeiras à parte, na verdade eu não vou falar nada muito polêmico. A minha intenção no programa de hoje é explicar um pouco pra vocês as diferenças. O que é isto? O que... Gabriel Pazotto está apaziguando os ânimos no estúdio que tem apenas uma pessoa. É incrível. Meu alter ego e meu super ego estamos aqui brigando. Exato. É uma cena de horror, senhoras e senhores. Mas assim, hoje a gente teve, tá aí na nossa mídia, em todos os grupos, em todos os fóruns, em todos os chats, todos os streams, a discussão aí sobre, enfim, sobre as declarações vindas do Palácio do Planalto a respeito de jogos e a consequente resposta do Congresso Nacional a esse interesse, né? A primeira dica do Faurito, a dica do Faurito de hoje é o seguinte: se você é empresário de jogos, então se você trabalha no mercado e você quer, enfim, ser levado a sério, e eu vou ser bem chato aqui, eu vou dizer exatamente isso. Se você quer ser levado a sério, você precisa ser cauteloso e você precisa ser agnóstico no que diz respeito a políticas públicas para o mercado. Por quê? Porque nem sempre você não é obrigado a concordar com nada ou com ninguém para reconhecer que uma determinada coisa ela é positiva para o mercado. Acima de tudo, o nosso mercado ele merece atenção, ele merece toda espécie de incentivo. É um dos mercados, apesar de ter sido totalmente ignorado pelo governo brasileiro desde sua mais tenra existência, o mercado brasileiro de jogos cresce 15% ao ano e não há nada que ninguém possa fazer a respeito disso. Então a gente, via de regra, independe né, do nosso governo. Independeu, né? Essa palavra existe? Eu acho que não. A gente foi totalmente independente até agora. Mas claro que se a gente fosse beneficiado como outras grandes indústrias são, outras indústrias nem tão grandes também são,
a gente com certeza teria um crescimento maior, a gente geraria mais empregos, a gente teria mais empresas e tudo, o mundo seria melhor no Brasil dos games. E aí, nesse sentido, eu queria exatamente pedir isso pra vocês. Não é aqui uma questão de posicionamento político. Quando eu falo de mercado, eu não tenho posicionamento político nenhum. Eu tenho o posicionamento eu quero o melhor para o mercado. Eu quero que o mercado floresça, eu quero que as pessoas que trabalhem nesse mercado sejam bem remuneradas. Eu quero sair de um estágio onde eu tenho que pagar menos no mercado de jogos do que eu pagaria se eu tivesse, por exemplo, no mercado de publicidade. Se eu tivesse uma agência, por exemplo, eu pagaria mais do que eu pago hoje se eu tivesse no mercado de jogos. Por quê? Porque o dinheiro circulante é menor. Então, hoje, se você sai, por exemplo, de uma grande agência e você vem trabalhar com games, a não ser que você trabalhe numa grande agência que preste serviços aí, sei lá, pra uma grande corporação de games, Microsoft, Ubisoft, enfim, você vai receber salários de mercado. Mas se você vem realmente pra parte roots do mercado de jogos brasileiro, de fato, você não consegue acompanhar, né? Porque existe menos dinheiro circulante, existe menos gente pagante e enfim, a nossa cadeia de valor, ela é mais fraca, né, do que outras verticais. Então vamos começar estabelecendo essa regrinha, tá? Vamos ser agnósticos, vamos primeiro ouvir antes de sair chutando a porta, porque isso tem acontecido muito, isso não leva absolutamente a lugar nenhum. Mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que certas coisas são melhores do que outras, né? Então primeira coisa, eu queria começar falando sobre algumas definições, né? Vamos começar falando sobre o que tem acontecido. Então, veio do Palácio do Planalto vamos dizer, uma mensagem referente aos gamers, né? Vamos aí privilegiar os gamers e tal, sempre por redes sociais, uma coisa que eu realmente não entendo, governantes se relacionando por meio de redes sociais, por uma mídia privada, mas de toda forma, e aí aquilo gerou uma preocupação enorme em muitos. Muita gente caiu matando, enfim, rolou uma polêmica danada. Mas o que aconteceu foi que algumas pessoas imediatamente depois falaram: ok, você está olhando pra gente, então se você estiver olhando pra gente, abaixe os impostos dos jogos. E aí, a mensagem seguinte foi: ok, eu vou falar com o Paulo Guedes. Eu juro pra vocês que eu achei que aquilo tinha acabado ali, tá? Olha, se eu tivesse apostado alguma coisa, eu teria perdido, tá? Porque eu apostaria qualquer coisa que aquilo tinha sido jogado pro povo e tinha acabado ali. O problema é que não. De fato, o Paulo Guedes foi acionado, o nosso ministro foi acionado. E vieram com uma proposta de uma medida provisória que, na verdade, abaixa o IPI na importação, abaixa o IPI para produtos de games, né? Para produtos industrializados de games. O que pro mercado como um todo faz muito pouca ou nenhuma diferença. Tá? Então, na vida de um desenvolvedor brasileiro, que é quem realmente... Então, vamos fazer um parênteses aqui. Vou fazer um parênteses. Atenção para o parênteses. Parênteses. Exatamente, o parênteses que eu tô fazendo agora é o seguinte: quem move o Brasil são as pequenas e médias empresas, tá? 80% do nosso PIB é gerado por pequenas e médias empresas. Então não adianta falar: oh meu Deus, como a Microsoft, ou oh meu Deus, como a EA, ou enfim, como o Fortnite vai mudar a vida do mercado brasileiro de jogos, porque não
não vai. Esse dinheiro ele é levado para fora do Brasil, ele não fica aqui, ele até rende uma quantidade de empregos dentro do Brasil, mas de fato não muda o cenário como um todo. Então, no macro, no grande guarda-chuva, na grande galáxia de coisas que envolve o mercado de jogos brasileiro, isso beneficia algumas empresas, alguns fabricantes de consoles, algumas mídias produzidas, mas de verdade isso não mexe. A gente fala, né, entre aspas, a gente não mexe a agulha, né? Isso não vai mexer a agulha do mercado. O mercado não vai crescer. O mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil, talvez o mercado de consumo de consoles mude, mas não vai mexer a agulha dos outros mercados e não vai mexer em quem realmente gera emprego no mercado de jogos brasileiro. Fecha o parênteses. Dito isso, gente, a medida provisória, ela não tem realmente um efeito muito... primeiro que, assim, a diminuição do imposto, ela é uma diminuição pequena, é uma diminuição acanhada, na casa dos 10% e até menos quando se fala de outras categorias. Então, de um imposto que é de 50%. Então, já de 50% para 40%. Hell yeah, né? Que mudança incrível. Nossa, chorei. De verdade, de novo, não sabe, se fosse de 50 para 10, a gente até conversava, mas de 50 para 40, para mim, de verdade, continua sendo um mercado protecionista, um mercado que não tem, que não entende como videogames, como economia criativa pode realmente mexer a agulha de uma economia. Tá? Então, quando veio, né, o decreto do IPI, eu olhei para aquilo e falei, puxa vida, olha só, é algo positivo? Então, onde eu via a oportunidade, eu ainda vejo essa oportunidade, tá? Essa oportunidade ainda não passou. Eu vejo a oportunidade de diálogo, eu vejo a oportunidade do mercado e especialmente as entidades que representam esse mercado colocarem um pé nessa discussão e se posicionarem em frente ao governo. Falar, oi, estamos aqui, queremos explicar melhor como a gente funciona e como vocês podem nos ajudar, né? Porque se tá jogando pro povo, então beleza, então o povo joga de volta. Não é assim que funciona? Então, a gente tem que sair do partidarismo e das, enfim, não só do partidarismo, mas das outras demais instâncias dessa discussão e dessa problematização que é extremamente complexa, mas pensar pensar no mercado, ser um pouco egoísta nessa hora e falar, ok, então beleza, então você está prestando atenção na gente, isso é o que a gente quer, tá? Então, eu acho que essa oportunidade, eu acredito que essa oportunidade ainda está aberta, eu penso isso, é minha opinião. Pode discordar, pode concordar comigo, mas é minha opinião. Essa janela, ela está aberta. E essa janela, ela aumentou. Mas antes da gente falar do aumento dessa janela, eu acho que a gente deveria antes ouvir uma canção inspiradora. Então eu escolhi para o Fala Fala de hoje 2 músicas que tem a ver com a gente bater o pé por aquilo que a gente precisa e acredita. Então vamos começar com a melódica, com uma música para vocês descansarem. Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Você está na Rádio Geek, hein?
é a Rádio Geek. Então, depois dessa pequena serenata de amor, essa música relaxante, extremamente... uma música familiar, uma música que não contém palavrões, uma PG-13, né? Aquela música... né? Você tem Disney, você tem Let It Go e você tem Rage Against the Machine pra compor. Voltamos a falar desta questão aí, né? Do que está acontecendo lá em Brasília e que diz respeito a todos nós. Então, a gente agora vamos... Então, olha só como as coisas são, né? Após a questão do decreto, né? Que veio do Palácio do Planalto, curiosamente, extremamente curiosamente, um texto que estava engavetado, que estava parado desde 2017 na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, ela de repente veio à tona. Negócio absolutamente incrível, assim. É um troço que de verdade não tem uma explicação lógica para isso. Porque o texto ele foi apresentado em 2017, foi instantaneamente engavetado, e pronto, e foi isso. E esse texto ele é um texto genial. Ele é um texto muito interessante que fala sobre a desoneração. Aí, olha só como as palavras são diferentes. A desoneração de impostos para produtos, para desenvolvimento de produtos vamos dizer, produção de conteúdo referente a jogos eletrônicos no Brasil. O que isso significa? Tio Fauri, você me pergunta. Significa que, via de regra, então anota bastante essa expressão, via de regra, o que parece, tá? Eu vou colocar várias expressões condicionais na minha fala agora. Esse texto, ele desonera de impostos importantes federais e enfim, que devem ser acompanhados pelos estados, como ICMS, ISS, enfim, imposto de renda, o famigerado, né, PIS/COFINS e IRFJ, né, são as duas, o IRPJ, que são os impostos que matam todas as empresas no Brasil. É um verdadeiro horror. Vai ter uma desoneração grande de alíquotas para a produção de tudo que seja relacionado a jogos no Brasil. E isso inclui, aí olha só, da mesma maneira, então assim, o que o outro texto, ele era exclusivo, então, no sentido de excluir, então ele excluía toda a parte de produção, toda a parte do que diz respeito à produção nacional de conteúdo propriamente dita, aos jogos nacionais, hardwares nacionais, qualquer coisa que seja feita no Brasil. Era muito, muito voltado para você beneficiar aquilo que era importado e aquilo que era industrializado, né, bens importados e industrializados. Agora agora a gente já está falando de uma desoneração específica para a produção de jogos, propriamente dita. E aí, senhoras e senhores, jovenzinhos, aí a coisa muda de figura. Porque se esse texto, ele realmente... Eu confesso a vocês que eu li, tá? Eu li a íntegra da PEC, é uma proposta de emenda constitucional. Eu li eu li o texto completo e eu honestamente posso dizer que eu achei o texto um pouco dúbio. Isso é um problema grande com as leis brasileiras. As leis brasileiras, elas são normalmente bastante dúbias, elas são muito pouco objetivas. E o texto, ele é bastante dúbio no que diz respeito à produção porque fala para produção para videogames, né? Usa-se a palavra videogames, que é uma palavra horrorosa. Então, o que define? O que é videogame? PC é um videogame? Eu acho que né? Eu acredito que sim.
consoles definitivamente são videogames, mas celulares são videogames. Então o que define videogame? Videogame é uma unidade exclusiva, uma unidade de hardware exclusiva que rode exclusivamente softwares de entretenimento digital, games, né, jogos eletrônicos, ou não? Ou isso inclui as plataformas mistas, um smartphone, por exemplo. Tem smartphones que são mais poderosos do que computadores, até mesmo consoles, né? A gente tem aí alguns lançamentos até essa semana por parte da Samsung que o aparelho ele tem um notebook que se beneficia do processamento do smartphone. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, então quais são as definições dessas coisas? Então, isso eu acredito, eu lendo, eu sendo crítico ao texto, eu diria que isso ainda está em aberto, tá? Então, a produção, né, tudo que é feito para videogames pode ter aí vai ser muito da interpretação na hora de regulamentar essa PEC, e a gente pode ter surpresas desagradáveis no caminho. Então, eu sugiro cautela. Tem muita gente comemorando, postando, batendo palma, tal. Eu acredito que seja motivo para comemoração também. Só que eu sou daquelas pessoas que só abre o champanhe depois do contrato assinado. Então, me impressionou muito positivamente que o texto tenha sido aprovado em tempo recorde dentro da CCJ. Então, se não me engano, foi 24 horas, assim, entre ser reapresentado e aprovado. Então, isso vai para enfim, pro plenário. Então, realmente é a hora de não só fazer pressão, né, mas especialmente entender e, de repente, tornar o texto, ter uma oportunidade aí de edição para tornar esse texto ainda mais claro. Então, eu acho que eu tenho, assim, muito forte aí a minha opinião, que agora sim, mais do que nunca, as entidades representativas do nosso mercado, que deveriam estar lidando com o governo, que elas, de fato, entrem em contato com os relatores, né, com os deputados e senadores responsáveis pelo trâmite desse texto, e façam com que esse texto realmente reflita semanticamente o que o mercado brasileiro de jogos precisa para uma desoneração efetiva e que possa servir porque ela, sendo uma PEC, ela vai ter cascata em nível estadual e em nível municipal. Isso vai ser uma cascata de desoneração de imposto jamais vista no país para nossa categoria. Isso nunca aconteceu. Isso é um momento, pode ser um momento histórico, e esse é o problema. Ele pode ser um momento histórico. Então fica aí o meu pedido, o pedido deste Faury humilde, que tem aqui este microfone enorme vermelho para falar, para que as nossas associações e as nossas entidades de classe entrem em contato com esses governantes, entrem em contato com essas autoridades e, de fato, ajudem a criar um texto que nos represente e mude o cenário, tá? A gente ainda vai continuar discutindo isso dentro da Rádio Geek. Vamos ter programas especiais, vamos ter várias opiniões, inclusive dissonantes sobre o assunto, o que é maravilhoso, o que é incrível. Só 2 recados rápidos, terminando o Fala Faury de hoje, 2 recados bem rápidos. Alô, você de Curitiba! O Faury estará amanhã, a convite do Sebrae do Paraná, dando uma masterclass sobre monetização e tendência de jogos, inteligência de mercado em jogos, durante o Festival Subtropical em Curitiba. Então, se você estiver por Curitiba, é de graça. É só aparecer por lá. Eu vou postar o link daqui a pouco na página do Fala Faury no Facebook. Então deem uma olhada lá. E alô, galera de Fortaleza e Sobral, na sequência, continuidade do projeto setorial aí no Ceará. Também estaremos aí fazendo workshops, game jams e coisas incríveis em Fortaleza e na sequência em Sobral. Então, começando dia 12 em Fortaleza e começando dia 15 em Sobral, coisas incríveis. Acesse www.sebraedevelopers.com.br se você está no Ceará, e se você está em Curitiba, não perca a oportunidade de falar comigo. Vai ter painel, vai
ter workshop, vai ter um monte de coisa bacana acontecendo por lá. Eu vou ficando por aqui, mas vamos representar o momento atual do nosso mercado, terminando o programa com com música, né? Com Muse, Psycho. E você está na Rádio Geek, apaixonados por fazer o mercado de games sempre melhor. Até mais. Rádio Geek aí, hein, meu?